Oi pessoal, eu sou a Maria Eduarda e hoje a gente vai fazer uma coisa que, sério, parece de filme de ficção científica. A gente vai olhar por dentro do corpo humano, sem precisar fazer nenhum corte. Bora descobrir os segredos por trás dessas tecnologias de imagem que, nossa, mudaram a medicina para sempre. E aí, já pararam para pensar como isso é possível? Parece até mágica, né? Mas ó, é ciência pura. E hoje a gente vai desvendar exatamente esse mistério. Vamos mostrar que tecnologias incríveis são essas que ajudam os médicos a encontrar doenças e a salvar vidas. Tudo isso sem precisar de bisturi. Mas olha, essa habilidade de ver por dentro não apareceu do nada. Foi uma longa jornada. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá para os anos 70, a tomografia computadorizada foi, uau, um salto gigantesco. Ela pegou o raio-x, que era plano, e transformou em 3D. Logo depois, em 72, a ressonância magnética começou a aparecer. E o negócio foi rápido, viu? Porque em 1990, com a ressonância funcional, a gente já conseguia ver não só a foto do cérebro, mas ele funcionando em tempo real. O grande segredo por trás de tudo isso é usar diferentes tipos de energia, sabe? Por exemplo, os raios-x são ótimos para ver os ossos. Já outras energias, tipo campos magnéticos e até ondas de som, são perfeitas para os detalhes dos tecidos mais moles. Hoje, a gente vai dar uma olhada em algumas dessas técnicas poderosas. E para começar, o Heitor vai explicar pra gente como funciona a tomografia computadorizada. É com você, Heitor. Valeu, Duda. E aí, pessoal? Bom, vamos começar essa viagem pela tomografia computadorizada, ou só TC para facilitar. Pense nela como se fosse, sei lá, um raio-x, só que super avançado em 3 dimensões. Beleza, então. E como isso funciona na prática? A ideia é genial de verdade. Primeiro, temos uma fonte de raio-x que gira 360 graus em volta da pessoa. Do outro lado, temos detectores que medem quanta radiação conseguem passar por cada parte do corpo. E aí, para fechar, um computador super potente pega todas essas informações e monta um monte de imagem. Como se fossem fatias. Imagina cortar um pão de forma para ver cada fatia por dentro. É isso. É só juntar tudo e pronto. Temos o modelo 3D perfeito do corpo. Tá, mas para que serve a TC? Ela é sensacional para ver várias coisas mais densas e mais duras. Como a imagem é criada a partir do que se absorve do raio-x, os ossos e qualquer fratura aparecem com uma nitidez incrível, e ela é super rápida, o que é ótimo em caso de emergência. A questão é que ela não é tão boa para diferenciar tecidos moles, mas para isso existem outras técnicas incríveis que nem usam radiação. A Natália vai mostrar 2 delas pra gente. Obrigada, Heitor. Isso mesmo. Agora a gente entra num mundo totalmente diferente. Um mundo sem radiação ionizante. Eu vou falar de 2 tecnologias fantásticas. O ultrassom, que usa som, e a ressonância magnética, que usa ímãs. Vamos começar com a mais comum, que eu aposto que muita gente aqui já viu, ou ouviu falar. O ultrassom, gente, funciona de um jeito bem parecido com o sonar de um submarino. O aparelho, o transdutor, ele envia ondinhas de som de alta frequência e essas ondinhas viajam pelo corpo, batem nos órgãos, nos tecidos e voltam como um eco. Aí o computador pega todos esses ecos e transforma numa imagem em tempo real. Por isso ele é perfeito para ver o bebê na barriga da mãe ou para ver o nosso coração batendo. É super seguro, rápido e o mais importante, não tem radiação nenhuma. Agora, se a gente quiser um nível de detalhe ainda maior, aí entra a ressonância magnética. O nome já dá umas pistas, né? Magnética, porque usa um ímã, e um ímã que é um ímã gigante. E ressonância, pensa assim, é como se a máquina estivesse conversando com os átomos do nosso corpo. Ela manda uma onda de rádio, um tipo, uma pergunta, e os átomos respondem com um sinalzinho. É esse sinal de respostas que a gente captura para criar a imagem, tá? Mas conversar com qual átomo exatamente? Com hidrogênio. Porque o hidrogênio é simples. Nosso corpo é tipo 60% água e toda molécula de H2O tem 2 átomos de hidrogênio. Ou seja, a gente tem hidrogênio de sobra. E o mais legal é que cada um desses átomos se comporta como um imãzinho minúsculo, perfeito para essa técnica funcionar. É basicamente uma dança de átomos em 3 passos. Primeiro, imã gigante da máquina, alinha todos esses imãzinhos de hidrogênio do nosso corpo. Pensa assim num monte de bússolas, todas apontadas para o norte. Segundo, vem um pulso de rádio e bagunça tudo, tira esses átomos desse alinhamento. E o terceiro passo, que é a chave de tudo. Quando o pulso de rádio desliga, os átomos relaxam e voltam para a posição original. E ao fazer isso, eles liberam o sinal. É esse sinal que a máquina capta para montar a imagem. Mas e aí, o que a gente faz com esses sinais? A Ana vai explicar isso pra gente agora.
Valeu, Nath. Então, beleza. A máquina capta um monte de sinais vindo dos átomos de hidrogênio. Mas como que isso vira imagem de verdade? Uma imagem que os médicos conseguem olhar e fazer um diagnóstico. É exatamente isso que a gente vai ver agora. A grande sacada da ressonância é que, dependendo de como a gente ajusta os pulsos de rádio, dá para criar diferentes sabores de imagem. Por exemplo, as imagens em T1. São ótimas para ver a anatomia, saber os detalhes da estrutura. Nelas, a gordura fica bem brilhante. Já as imagens em T2, essas são as detetíveis. Elas fazem a água, qualquer líquido ou inflamação brilhar muito. E isso é perfeito para achar as lesões ou qualquer coisa que deveria estar ali. Mas e se a gente pudesse ir além de uma simples foto? E se desse para a gente fazer um filme do cérebro trabalhando? Pois é, isso é possível. Vamos falar agora da ressonância magnética funcional, a famosa RMF. A ideia por trás dela é muito mais inteligente. Basicamente, ela segue o fluxo de sangue no cérebro. Pensa comigo, quando uma parte do nosso cérebro está trabalhando mais, ela precisa de mais energia, certo? E essa energia chega através do sangue, com mais oxigênio. A ressonância funcional consegue detectar exatamente essas mudanças. A ressonância funcional consegue detectar exatamente essa mudança, esse aumento de sangue com oxigênio. Com isso, ela cria um mapa que mostra quais áreas do cérebro estão ligadas trabalhando num determinado momento e as aplicações disso. Nossa, são tão incríveis! Com a RMF, a gente consegue ver, por exemplo, qual parte do cérebro acende quando a gente fala ou escuta alguma coisa. Os médicos usam isso para planejar uma cirurgia no cérebro, para ter certeza que não vão mexer em uma área vital. E é claro, na pesquisa ela é fundamental para a gente entender melhor as várias condições neurológicas. Bom, então a gente viu as 3 tecnologias fantásticas, né? Tomografia, ultrassom e ressonância. Cada uma funciona de um jeito bem diferente. Para a gente fechar e deixar tudo bem claro, vamos colocar as 3 lado a lado. Assim a gente entende de vez quando usa cada uma. Olha só, essa tabela resume tudo de um jeito bem fácil. A tomografia usa raio-x, a ultrassom usa ondas de som e a ressonância, a RM, que usa ímãs. Ou seja, são ferramentas diferentes para trabalhos diferentes.